Para nós, de Feira de Santana, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Foi uma viagem longa, foi um fim de semana prolongado, com um feriado muito agradável, apesar de todo o cansaço, apesar de todo o desgaste. E é muito bom estarmos aqui agora na Igreja Central de Aracaju, para juntos podermos refletir na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 21 ao 23. Desde já, eu gostaria de reiterar mais uma vez o agradecimento do coral, pelo carinho, pelo acolhimento da igreja para conosco. Hoje à tarde nós chegamos, já estava tudo preparado, os irmãos foram muito prestativos, muito obrigado. E desde já, nós já estendemos e abrimos as portas lá do Espaço Novo Tempo de Feira de Santana, para que quando os irmãos quiserem, puderem ir para lá, sejam muito bem-vindos. Serão muito bem-vindos. Ok? Deuteronômio, capítulo 1. Versículos 21 a 23. Diz assim: Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Nós podemos observar nesses versos que o Senhor havia prometido e havia dado posse de uma terra para o seu povo. Porém o povo pede uma coisa ao Senhor, pede que o Senhor permita que eles enviem espias para essa terra, para que eles observem, para que eles saibam de fato como é essa terra. Há uma questão muito interessante aqui, que não é o Senhor que envia os espias e nem o Senhor que manda os espias irem. É uma sugestão de Moisés e do povo que os espias observem a terra. Para nos contextualizarmos um pouco, é um período aqui pós a saída do povo de Deus do Egito. Então, grande parte desse povo havia presenciado grandes milagres, grandes atos físicos do poder de Deus, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho e toda aquela travessia. E estava ali agora esse povo, ouvindo de Deus não só a promessa, mas também a afirmação de que aquela terra era do povo. Bastava que apenas tomasse posse dessa terra. E algo muito interessante que vamos entender durante toda essa reflexão e que já começaria a dizer agora. O poder de Deus é algo muito importante. O poder de Deus, de fato, é o poder de Deus. Jamais duvide do poder de Deus. Esse vai ser o tema central da mensagem de hoje. Jamais duvide do poder de Deus. Mas Moisés envia os espias vão à terra e trazem alguns relatórios, dessa terra. Lá em Números, capítulo 13, nós vamos observar alguns relatórios. E é interessante que nós vamos ver algumas contradições entre os relatórios dos espias. Lá no versículo 27 do capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 27. Nós vamos ver algumas contradições entre esses relatórios. O versículo 17 inicia dessa maneira. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens, os espias que haviam ido, responderam: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, eles dão um relatório meio dúbio aqui. A terra é boa, mana, leite e mel. Porém, o povo é muito forte. Eles vão acabar com a gente. Os homens são como gigantes. Mas espera aí. Lá em Deuteronômio, Deus não já havia dado posse da terra? A terra não já era do povo, de fato? Mas o povo começa a ficar com medo após ver todo aquele relatório dos espias, e os espias começam a infamar, começam a espalhar dentro do povo essa fama da qual eles observaram e que eles interpretaram daquela terra. E aí agora o povo começa também a temer. Porém, duas pessoas não temeram. Todo o povo temeu. Todo o povo, quando ouviu o relatório dos espias, tanto de que a terra era boa, quanto de que os homens eram mais fortes que eles, todo o povo temeu. Porém, dois homens não temeram. Números capítulo 14, versículo 9. Quem foram esses dois homens que não temeram? Calebe e Josué. Calebe e Josué não temeram. Veja o versículo 9 do capítulo 14 de Números. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não... Oi? Não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Perceba a diferença da confiança? Para os espias eram gigantes, eram muito mais fortes que eles iriam ser destruídos. Para Josué e Calebe eles seriam devorados como pão. A diferença entre confiar e não confiar no amor, no poder de Deus, é que vai fazer toda a diferença na minha atitude, como eu vejo os meus desafios. Ambos viam a mesma coisa, só que os espias viam gigantes mais fortes que eles. Josué e Calebe viam pão a ser devorado. Vai ser simples, vai ser fácil. É interessante que nós temos três perspectivas de interpretação desse texto, ou desses textos. A primeira era de fato que o povo possuía a terra. A terra era do povo, Deus não havia somente prometido, Deus havia dado posse da terra para o povo. Porém, o mesmo povo, onde muitos ali viram grandes milagres, grandes manifestações físicas do poder de Deus, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho, agora descreram da posse que Deus já havia dado. Essa é a primeira interpretação, a primeira perspectiva de interpretação que nós fazemos desse texto. O povo descreu, era para o povo ter tomado posse da terra, mas o povo descreu. Há uma interpretação, uma perspectiva de interpretação um pouco mais média. O povo de fato toma posse da terra. Porém, quanto tempo leva? 40 anos para o povo tomar posse de fato da terra que Deus havia prometido desde o início. E ainda há uma perspectiva mais profunda ainda de interpretação desse texto. Nós tomaremos posse dessa terra. Nós tomaremos posse da nova Canaã. Nós tomaremos posse da terra prometida. A grande diferença entre crer e não crer no poder de Deus vai ser o fato como eu observo o meu desafio. Todos nós temos desafios. Crer no poder de Deus ou não crer no poder de Deus vai mudar a minha perspectiva de como eu vejo esse desafio. Se eu creio no poder de Deus, vai ser simplesmente pão a ser devorado. Se eu não creio no poder de Deus, vão ser gigantes, muito mais fortes que eu e possivelmente me destruirão. Há uma outra história na Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, onde nós também vamos observar algo muito semelhante sobre crer no poder de Deus. Uma história muito conhecida. É a história de Davi e Golias. Eu queria que você abra a Bíblia primeiro no capítulo 9 de 1 Samuel. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9. Nós vemos três personagens principais na história de Davi e Golias. Nós temos o rei de Israel, Saul. Nós temos Golias, que é o gigante. E nós temos Davi. Esses são os três personagens principais dessa história. E há um personagem também nessa história, que é um coadjuvante, mas que vai ser muito importante, que nós vamos entender mais à frente. O povo. O povo é um outro personagem principal, um personagem coadjuvante dessa história. 1 Samuel 9, versículo 2, quem era Saul? Versículo 2 do capítulo 9 de 1 Samuel. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, Saul então era um homem alto, possivelmente forte.
dos ombros para cima, ele se destacava de todo o povo. Então era um homem bastante alto. Quando Golias faz o desafio para o povo de Deus, pela lógica física, quem deveria enfrentar Golias? Talvez não só pela lógica física, pela lógica hierárquica também. Quem deveria enfrentar Golias? Saul. Era o rei, era dentre os mais altos do povo. Então, pela lógica física, pela lógica hierárquica, Saul deveria enfrentar Golias. E quem é Golias? Vá para o capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 4. 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo são cerca de 3 metros. Era mais ou menos a altura de Golias. Golias tinha cerca de 3 metros. E agora ele desafia o povo de Deus. Esse é o segundo personagem dessa história. O terceiro personagem dessa história é Davi. 1 Samuel 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Observe quantas características interessantes nós temos de Davi. Davi aqui é forte, é valente, é homem de guerra, sisudo em palavras, então, e de boa aparência. Existem várias características que tornam Davi também um homem forte. Faz com que nós possamos entender melhor quem é Davi. E nesse tempo aqui, Davi já era guiado por Deus para auxiliar Saul. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que o espírito maligno atormentava Saul, e Davi, após ser ungido por Samuel, o espírito de Deus se apossa dele e ele começa a auxiliar o rei Saul. Então Davi era parte da comitiva do rei Saul também. Agora lá no versículo 18 do capítulo 17 de 1 Samuel, 1 Samuel 17, verso 18, Jessé agora dá uma ordem a Davi. Observe essa ordem, versículo 18. Porém esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Jessé agora envia Davi, não somente para levar alimentos aos seus irmãos e aos comandantes, mas envia Davi como um espia. Envia Davi para Davi espiar a terra, saber como vão os irmãos, como é que está o andamento. E Davi agora é enviado por Jessé para espiar a terra, para ser um espia. E aí no versículo 26, qual é a conclusão que Davi chega? Capítulo 17, versículo 26. Davi agora vai, espia a terra e ele tira uma conclusão. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que a este filisteu tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a diferença agora do ponto de vista de quem crê no poder de Deus. Quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu para afrontar o povo de Deus? A maneira como Davi via Golias é diferente da maneira como os espias viam a sua terra, a terra que Deus havia dado como posse. Então, o Davi via um gigante como um incircunciso filisteu, mas os espias antes viam a sua terra, a terra que Deus havia dado como posse, como gigantes. A diferença entre crer e não crer no poder de Deus, entender de fato a quem se serve. Então, Saul e os exércitos também viam os filisteus como gigantes. Observe o verso 11 do capítulo 17. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então o exército de Saul e o próprio Saul também temeram ao gigante. Só que a grande diferença está: a quem o exército de Saul servia? A quem o exército de Saul servia? Versículo 8 do capítulo 17. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-se em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul?
A quem o exército de Saul servia? Servia a Saul. A quem Davi servia? Versículo 45 do capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Os espias, quando eles observaram a terra que já havia sido dada como posse por Deus, eles viram gigantes, eles viram pessoas muito fortes, capazes de derrotá-los. Davi agora vê um gigante como a sua vitória, porque Davi agora acredita no poder de Deus. Essa é a grande diferença. Davi servia a Deus. A grande diferença entre ver um gigante ou ver um nada, ver uma vitória vencida, vai ser o Deus a quem sirvo, vai ser crer no poder de Deus. E crer no poder de Deus gera resultados muito maiores na minha vida. Crer no poder de Deus é apenas o primeiro passo, porque quando eu creio no poder de Deus, esse poder me transforma. Esse Deus transforma a minha vida. Esse Deus me muda. E quando eu sou transformado, eu agora também sou convidado, ou melhor, eu sou convocado a também fazer parte desse exército. E é interessante que quando na Bíblia você vai ouvir falar Deus dos exércitos, esse é um dos nomes do Senhor. Quando o povo dizia aqui em nome do Deus dos exércitos, quer dizer que a batalha já estava ganha. A batalha já estava vencida pelo Deus dos exércitos. Esse é um dos nomes belos que Deus vai ser chamado na Bíblia. Deus dos exércitos. Quando você clama pelo Deus dos exércitos, a vitória já está ganha. Porém, não é simplesmente vencer. Há muito mais que Ele quer fazer por nós. Deus é a fonte de todo o poder. Tudo que nós quisermos em nome dEle, tudo que nós fizermos em nome dEle, tudo que nós servirmos, crendo no seu poder, de fato, Ele fará mais, muito mais. E nós seremos simplesmente um canal. O poder de Deus passará por nós e nós levaremos a outros. Crer no poder de Deus faz toda a diferença no modo como o qual eu encaro os meus desafios. É interessante que às vezes a gente trata a Bíblia como um livro de autoajuda. Muitas vezes a gente tem uma insistente persistência em achar que nós somos protagonistas nas histórias bíblicas. E quando nós lemos a história de Davi e Golias, muitas vezes nós ilustramos dizendo que nós somos Davi e nós podemos vencer os gigantes da vida e nós somos capazes de vencer todo gigante que aparecer. Nós fazemos essa ilustração. É lógico que nós, com o poder de Deus, podemos vencer os desafios. Mas nesse momento aqui, na Bíblia, Davi é um tipo de Cristo. Cristo vai ser um antítipo do Davi. Cristo vai ser o novo Davi. E quem vence o gigante é Cristo. Não somos nós. É Ele quem vence o gigante. Eu falei que no início tinha um outro personagem que também fazia parte dessa história, o povo. Quem é o povo nessa história então? Somos nós. Nós somos coadjuvantes no grande conflito. É Deus quem destrói o gigante. É Cristo quem vence o gigante no grande conflito. Nós apenas comemoramos a sua vitória. Nós somos o povo comemorando a vitória de Cristo. Nós somos apenas seus canais de transmissão desse poder. Nós somos apenas canais que levam o amor de Cristo a outros, assim como nós também recebemos esse amor. Crer no poder de Deus faz toda a diferença no modo como eu enxergo os meus desafios. Crer no poder de Deus. Enquanto o coral vem aqui e se organiza para cantar essa última música, eu quero deixar de fato esse convite a você. Crer no poder de Deus faz toda a diferença no modo como o qual você vai encarar os seus gigantes. E é interessante que você não vai fazer coisa alguma. O poder de Deus é que vai te usar. Você será apenas um instrumento de Deus. E esse é o convite que eu faço a você hoje. Quer você ser um instrumento nas mãos do Senhor? Quer você de fato ser usado por Deus? Enquanto o coral vai cantar essa música, no qual diz que muito mais Deus pode fazer por nossas vidas, porque Ele é fonte de todo o poder, coloque-se de pé.
E de fato busque a Deus por esse poder, de fato reafirme, confirme e cada vez mais clame por esse compromisso de cada dia mais acreditar no poder de Deus, a ponto de que todos os desafios de minha vida que aparecerem sejam tratados como pães a serem devorados, serem tratados como nada, porque o Deus dos exércitos guerreia comigo. Essa é a grande mensagem de Deus para você nessa noite.